Irmãos e irmãs, uma crise da marca da besta está vindo. Precisamos nós compreender as profecias concernentes ao tempo do fim e nos firmarmos cada vez mais em Cristo Jesus. Porque, de facto, uma crise está vindo. Uma crise que vai encontrar muitos de surpresa. Por que razão? Muitos têm negligenciado o estudo da profecia, conforme nós lemos em Provérbios. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas nós sabemos o papel da profecia no tempo de fim. Assim como foi revelado a Daniel, que sela as palavras desta profecia, porque são para um tempo determinado, o tempo do fim. Razão pela qual nós precisamos estudar afincadamente o livro de Daniel e Apocalipse, porque nos revelam verdades especiais para o nosso tempo. Nos estudos anteriores nós vimos Apocalipse capítulo 13, vimos a besta que sobe do mar, o papado, e vimos a besta que sobe da terra, Estados Unidos da América. E conforme nós havíamos referenciado no vídeo anterior, é importante conhecermos todas as facetas que esta besta que sobe da terra, Estados Unidos da América, está realizando para trazer de volta o poder papal. O que nós chamamos isto, a formação da imagem da besta ou a cura da ferida. Amados, no capítulo 13 de Apocalipse, a partir dos versos 11, nós vemos uma besta que surge da terra, semelhante a um cordeiro que tinha 2 chifres. E nós referenciávamos que estes chifres simbolizam o poder civil e o poder religioso. Recentemente, J.D. Vance disse que não há necessidade, e nunca foi o projeto da América, haver a separação entre a igreja e o Estado. Mas nós vemos através da história, quando os pais peregrinos formaram uma nação livre e independente, longe dos papas, eles estabeleceram Estados Unidos da América, uma nação que deveria ter como base do seu fundamento a separação entre a igreja e o Estado. Mas hoje nós vemos o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, fazendo longos discursos para provar e dizer claramente que não deve haver a separação entre a igreja e o Estado. O que isso nos diz? Adventistas do sétimo dia, que uma crise está vindo, uma crise terrível está perante nós. A crise da marca da besta. É por isso mesmo que os esforços estão sendo levantados na América. J.D. Vance se aplicando para implementar o projeto 2025. Mas não só J.D. Vance. Nós temos Jonathan Barrow, recentemente reuniu-se com o sindicato da Ordem do Trabalho. O que significa, amados? Que algo terrível está vindo. Projetos estão sendo desenhados que vão trazer a angústia qual nunca houve. Vejam, Apocalipse capítulo 13, o verso 16, a palavra de Deus nos diz: e ele fez com que todos, tanto pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na sua mão ou nas suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, o número do seu nome. Então nós vemos que esta crise, queridos irmãos, ela virá quando os sindicatos de trabalho, através de uma legislação, trazerem o domingo como dia de adoração e forçar a consciência das pessoas a adorarem um falso sábado, violando diretamente o mandamento de Deus. Em Êxodo, nós vemos claramente nos mandamentos de Deus, o 4º mandamento, dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, J.D. Vance, ao afirmar categoricamente que não deve haver separação entre a igreja e o Estado, e nós temos agora Jonathan Barrow reunindo os sindicatos de trabalho para forçar o Estado a legislar uma lei sobre o trabalho que orienta o descanso no primeiro dia da semana, mas violando diretamente o 4º mandamento, o sábado. Assim a América estará formando por completo a imagem da besta. E isto confere-se ainda como a cura da ferida. Amados, será que nós estamos compreendendo em detalhes o que a profecia diz? Lembrem-se, quando Deus fez o homem segundo a sua imagem e plantou ali um jardim do Éden e colocou os nossos primeiros pais, Deus colocou uma prova de lealdade a ele. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, era um sinal e um teste aos seus mandamentos. Será que Adão e Eva permaneceram firmes?
obedecendo os princípios de Deus, obedecendo aquilo que era a ordenança divina de não comer daquele fruto, ainda que ele parecesse belo aos seus olhos. Nós sabemos o que aconteceu, queridos irmãos. Eles caíram na desgraça ao deixarem os ditames de Deus para obedecerem os mandamentos do inimigo, a palavra de Satanás. Queridos irmãos, o sábado é um teste de lealdade a Deus. E guardar um outro dia é um sinal de desobediência ao Deus que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Está claro? Então, quando Deus fez o jardim do Éden e colocou ali os nossos primeiros pais, também colocou sobre eles um teste de lealdade. A árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, entendam? No meio do jardim, esta árvore conferia um teste de lealdade aos nossos primeiros pais. Escutem o que diz a serva do Senhor. Todo homem foi testado como Adão e Eva foram no Éden. Assim como a árvore da ciência foi colocada no meio do jardim do Éden, o mandamento de Deus, o sábado, é colocado no meio do decálogo. Quanto aos frutos da árvore da ciência, foi apresentado a proibição: não comereis dele. Sobre o sábado, disse Deus: não profanem, mas mantenha-o santo. Lembre-te do dia do sábado para o santificar. Então nós vemos um paralelismo como aquela árvore que Deus havia colocado no meio do jardim, como um teste de lealdade para os nossos pais. O sábado é colocado no meio da lei de Deus. O quarto mandamento está no meio, é o coração dos 10 mandamentos, como um teste de lealdade para os filhos de Deus. Será que estamos juntos, queridos irmãos? Assim como Adão e Eva tiveram esse teste no passado, nós, no tempo do fim, temos também um teste de lealdade a Deus, o sábado. Então, enquanto Jonathan Barrow se reúne com os sindicatos da Ordem de Trabalho, J.D. Vance, com seus esforços para implementar o projeto 2025 na administração de Trump, o que estão dizendo? Não deve haver a separação entre a igreja e o Estado. E para nós, adventistas do sétimo dia, o que significa? Que uma crise terrível está vindo. A crise do decreto dominical. Será que estamos nós preparados? Será que nós entendemos para onde propende a profecia? Amados, precisamos despertar. Precisamos, de facto, colocar em prática o conhecimento da verdade. Todos os eventos indicam que haverá uma grande crise, a crise da marca da besta, o decreto dominical. Precisamos despertar, amados. Então, assim como a serva do Senhor fez a relação entre o sábado e a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi um teste para os nossos pais, a árvore da ciência do bem e do mal, e é um teste para nós hoje, o sábado. Não é por acaso que Ezequiel, capítulo 20, versos 20, é-nos dito: e também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Continua dizendo aqui a serva do Senhor: a experiência de Adão deve ser um aviso para nós, enquanto o tempo durar. Ele nos adverte a não receber nenhuma afirmação da boca de um homem ou anjos que retirem um i ou um til da lei sagrada do nosso Deus. Mas aqueles que estão seguindo o papado através das suas encíclicas, desde o passado a renovaram, assim o Papa Leão XIV está seguindo as pisadas do Papa Leão XIII, que já em 1888 havia trazido um decreto dominical. Quantos adventistas no passado foram perseguidos? Quantos adventistas foram mortos? Quantos adventistas perderam as suas propriedades? Já em 1888. Então, amados, precisamos tomar uma direção e uma posição. Precisamos estar unidos com Cristo. Não pode haver terreno neutro. Os sindicatos trarão uma angústia qual nunca houve. A serva do Senhor, no livro Evangelismo, ela nos diz: os sindicatos nas cidades. Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão, na luta e na discórdia entre o capital e o trabalho, bem como na hipocrisia que atingiu as igrejas. A concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a ostentação do egoísmo, o abuso do poder
É a crueldade e a força empregados para fazer com que as pessoas se liguem a confederações de sindicatos, atando-se em feixes para a queima do grande fogo dos últimos dias. Tudo isto é operação de instrumentos satânicos. A recente e fraudulenta eleição. Queridos irmãos, estamos dizendo, enquanto os políticos criam condições para ver agitação, é Satanás e seus anjos empurrando para a agenda dominical e fazendo que os sindicatos se unam para trazer uma crise qual nunca houve, a angústia de Jacó. Será que estamos juntos, amados? O mesmo que aconteceu aqui em Moçambique sobre as manifestações e muitos outros estados africanos, é Satanás que está mexendo por detrás para forçar a sua agenda. A crise da marca da besta está diante de nós. Precisamos despertar do sono, queridos irmãos. Os sindicatos trarão um tempo de angústia qual nunca houve. E é-nos dito, não devemos ter nenhuma ligação com os sindicatos, porque eles têm por objetivo trazer a angústia qual nunca houve. Os sindicatos serão uma fonte de perturbação para os adventistas do sétimo dia. Os sindicatos serão um instrumento que trarão sobre a terra um tempo de angústia qual nunca houve desde o princípio do mundo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam ter em certos ramos de negócios, formarão sindicatos e os que a eles se recusam a unir serão homens marcados. Então estamos dizendo que os adventistas do sétimo dia não terão nenhum contacto, nem se unirão aos sindicatos. E quando os sindicatos se unirem para trazer esta angústia qual nunca houve, se os adventistas não se unirem, serão homens marcados. Entendam, amados? Então nós precisamos primeiro obedecer a Deus que os homens. Sermos marcados pelos homens, enquanto os nossos nomes permanecem no livro da vida, bem haja a nossa decisão. Melhor é morrer com Cristo do que buscar simpatia com Satanás. Então muitos unir-se-ão à política, unir-se-ão aos grupos sindicais para que possam comprar e vender. Assim como é nos dito em Apocalipse capítulo 3, verso 16. Mas lembrem, se nós estivermos seguindo os passos do Senhor, as orientações, advertências dadas através da lei e o testemunho, estarão sobre a proteção divina. Amém? Será que está claro até aqui? Por causa desses sindicatos e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante o seu trabalho nas cidades. Minha advertência é: conservem-se fora das cidades. Não construam sanatórios nas cidades. Amados, isto é muito sério. Vemos aqui que mesmo ao topo da liderança há uma grande apostasia, não reconhecendo nem seguindo os passos de Deus, as orientações de Deus, as advertências do Senhor. Saiam das cidades. Conservem-se fora das cidades. Não construam sanatórios, ou seja, hospitais nem clínicas nas cidades, sabendo que os sindicatos tomarão controle e total domínio das instituições. Então nós precisamos estar no campo onde a influência das manifestações, a influência das crises vividas na cidade não possam nos afligir. Longe das cidades, esta é a ordem para este tempo. E precisamos colocar em prática, queridos irmãos. Precisamos sair da cidade para o campo. Não só indivíduos devem mudar-se da cidade para o campo, mas também as instituições. Então alguns podem perguntar: e quem ficará a pregar nas cidades? Não serão advertidas as cidades? Sim, mas não por viver nelas, mas por visitá-las, assim como fazia o Enoque, o homem que andou com Deus. Ele não habitava na cidade, mas ele vinha do campo para a cidade para divertir o povo da sua grande apostasia. Esta deve ser a nossa atitude hoje. Instalar os postos avançados no campo e então empreender grandes projetos de evangelização na cidade. Despertemos do sono. Maranata.